Olá para todo mundo, bom dia. Então hoje nós vamos continuar na nossa costura da jornada da costura bonita. Começamos a bermudinha essa semana e vamos atravessar a semana na execução da bermudinha, tá? Para quem não me conhece, eu sou Helena Junqueira do Costure para Empreender, professora de corte, costura e modelagens. E nós estamos aí atravessando uma jornada de costuras, de atividades, de aquecimento, desde o começo do mês. Desde o começo desse mês que a gente vem trabalhando a percepção, a coordenação motora. Começamos na primeira semana, fazendo atividades de aquecimento. Aí, à medida que nós fomos avançando, a gente foi dificultando um pouquinho mais, né? É aquele quadro evolutivo do curso para aprender a costurar. Então, agora a gente chegou na bermudinha, né? E aí, ontem nós fizemos o fechamento do gancho, rebatemos o gancho e agora nós vamos começar o fechamento das laterais e rebater as laterais para poder fazer a união do acasalamento da costura do gancho para depois estar executando o restante, que é a colocação do cos com o elástico, né? Não é cos separado, assim, cos com entretela, é um cos de elástico separado do corpo, para que a gente possa fazer um acabamento diferente para quem não tem recurso de overlock ou de ultralock, que é a máquina caseira. E aí a gente finaliza na semana com a barrinha dela embutida, né? Bonitinha. Então hoje vamos fazer essas laterais. Eu vou mostrar o processo da costura para você fazer, rebater de uma maneira mais fácil, né? Eu vou posicionar aqui a câmera, então, para a mesa de corte e nós vamos dar seguimento aí à nossa costura aqui. Vamos lá? Então deixa eu posicionar aqui a nossa câmera para a peça. Já afastei aqui a máquina. Vou agora ver se eu me entendo aqui com o celular, né? Porque eu e as minhas confusões. A minha parede lá atrás linda. Vamos inverter a câmera. Isso. E agora vamos ver aqui. Vamos lá, né? Então a gente agora prepara aqui assim. Vamos lá, prepara bonitinho. E vamos virar aqui, ó, tá? Vamos virar para você enxergar, assim, tá? Eu vou arrumando, tá? Devagarinho eu vou arrumando aqui, peraí. Sabe que eu tava pensando aqui outro dia? A gente que trabalha com filmagem, com live, essas coisas, né? É preciso ter sempre um tripé de reserva, né, gente? Você já pensou se na hora da live o tripé quebra, né? Você sabe que eu tenho 2 tripés que quebraram, né? Eu tava aqui pensando, a gente precisa pensar nisso. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho a frente da bermudinha que foi rebatida. Ó, tá? Para quem tá chegando aí de última hora, fizemos ela com o recurso de um ponto aqui decorativo da máquina, para o tecido não desfiar, né? Frente e costas. E rebatemos com 2 pespontos fora. Agora nós vamos pegar aqui, ó. O que nós temos que fazer pra gente? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui direito. O que nós temos que fazer pra gente poder costurar uma peça? Nós temos que avaliar se a parte que vai ser costurada está do mesmo tamanho, os 2 lados, tá vendo aqui? Ó, frente e costas, ó, direito com direito, tá? Direito com direito. E nós vamos aqui, ó, comparar, porque às vezes quando a gente tá riscando e cortando, às vezes o molde desloca de lugar, você não percebe, e aí sai um lado maior que o outro. Ele tá igual. Nós vamos primeiro, aqui, ó, nós vamos primeiro fazer aquele acabamento, lembra do acabamento aqui, ó? Para o tecido não desfiar, tá? Então, eu vou colocar aqui um alfinete fora da área de costura. Eu vou tirando ele, mas para ele não me atrapalhar. Os tecidos têm que ficar paralelos, aqui é a lateral do quadril, tá? Então, aqui vou pôr o alfinete, só para segurar no lugar e não deslocar. Nós vamos preparar a máquina. Nós vamos costurar e depois rebater, tá? Primeiro, nós fazemos um lado. Por quê? Porque o outro lado, estando aberto, é mais fácil
para rebater, né? Do que fechar os dois lados e ficar depois sem condições de rebater. Lembra, ó, vê se você lembra. Nós temos aqui o nosso teste das costuras, ó, lembra? Então, o ponto que eu vou usar é esse aqui. Para ele formar aquela barreira de ponto corrente aqui, para o tecido não desfiar, eu tenho que fazer com ele nessa posição aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Porque se eu vou colocar, preparar ele aqui, ó, vai ser na letra G e no SS, ó. Se eu colocar ele aqui, ele vai formar aquele ponto aqui na beirada. Então, você tem que fazer um teste antes para você ver aonde que vai sair o desenho, ó. Ó. Aqui, tá? Então, preparado, aí a gente chega aqui, ó, chega aqui, né? E coloca a peça do tecido na posição certa para formar a barreira aqui onde a gente quer. Então, vamos lá. Ele tá com a agulha pro lado de dentro, ele vai descer aqui e depois ele vai descer lá. Eu vou dar primeiramente um retrocesso aqui para que ele não desmanche, tá? Então, eu vou voltar lá pro meu pontinho normal da máquina. Vou dar um retrocesso e aí eu mudo novamente o ponto, ó. Puxo a linha atrás, porque se ela embolar lá embaixo, fica aquele bolinho. Vamos lá. Ó, dei o retrocesso, abaixo a agulha. Vou ter que erguer para poder mudar a posição, porque a agulha mexe, pode quebrar a agulha ou entortar. Então, agora eu abaixo a agulha, tá? Aqui, ó, vou abaixar ela aqui, ó. Tá vendo que ela veio pro lado de cá? Se ela veio pro lado de cá, eu vou posicionar melhor o meu tecido para que ela pegue na beirada onde eu quero, ó, tá? Nem tanto na beirada, para ele não sair fora do pano. Então, vamos começar, tá? Deixa eu ver se tá dando para ver direitinho, tá, né? Vou tirando o alfinete aqui, ó. Às vezes a gente fica filmando e não vê o que tá filmando. Esse ponto é para evitar que o tecido fique desfiando, tá? Tem que tomar cuidado para não deslocar. E como ele não tem apoio aqui, ele dança muito. Ó, vamos lá. Então, vamos continuar. Esse barulhinho da máquina é chatinho, mas não tem como silenciar, viu? Senão eu silencio aqui se tivesse, mas vocês não iam me escutar. Vamos lá, tá terminando aqui. Tá vendo como ele vai escorregando, ó? Eu gosto sempre de pegar o cílio da pinça. Agora eu vou, ó, agora eu vou dar um retrocesso aqui, tá? Então eu vou voltar pro meu ponto normal da máquina. Aqui, para dar um retrocesso na finalização, tá? E agora, vamos lá. Agora a gente tira aqui a costura. Ó, vamos tirar aqui. Vamos ver como ficou aqui e vamos fazer o próximo passo, ó, tá? Então, essa costura, olha só, é para evitar que o tecido desfie. Mesmo que tenha essa rebarba, quando a gente virar e rebater, ela vai assentar, tá? E aí, a gente pode estar tirando esses pelinhos aqui do tecido para poder rebater, ó, tá? Isso tudo, gente, olha, são opções para quem não tenha a overlock, tá bom? Pelo menos a sua costura não vai ficar feia, né? Vamos lá, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a costura para fazer o pesponto. Lembra que eu falei que ontem o meu pesponto ficou muito muito na beirada. Hoje eu vou aumentar o ângulo dele, ó. Tá vendo? Ontem eu pus o calcador aqui, ó, paralelo com a reta aqui da costura contínua, né? Hoje eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu vou deixar uma margenzinha ali de uns 3 milímetros. Por quê? Porque quando eu virar para rebater, eu não quero que ele fique na beirada demais, porque é ruim, ele pode escapar. Então, olha só, eu vou deixar uma margem mais larguinha ali. Agora eu vou dar uma reta simples, com retrocesso no começo e no fim. Vamos lá. Isso é preparação para fazer o pesponto fora, tá? De olho aqui para manter essa distância até o fim. É o meu ponto de referência.
É aquela distância que eu pus ali, ó. Eu tenho que seguir. Aqui, por exemplo, mesmo que tenha sobrado um pouco de pano, o que sobrou acaba desfiando. Então, eu vou seguir o que eu falei. Retrocesso no final, ó. Ó. Tá? Retrocesso no final. Agora a gente vai cortar. Vou afastar aqui. Agora nós vamos preparar para fazer na parte de fora, ó, tá? Você viu? Olha, eu fiz mais largo que ontem, né? Ontem ficou assim na beiradinha, eu fiz mais largo. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir a bermuda. Ó, vou abrir, certo? Quando a gente vai fazer, olha, tem aqui, ó. Quando a gente vai fazer pesponto fora, numa bermuda ou calça, não é regra, mas é bonito jogar para trás a costura que você vai fazer o pesponto. Senão ela fica para frente e fica estranho. E se você faz bolso, alguma coisa, você tem que jogar ela para trás. Porque senão não dá para você fazer o bolso. Se você fizer bolso, vai afetar o bolso. Então, aqui não tem bolso. Mas vamos jogar para trás, tá? Então, olha só, aqui tá as costas e aqui tá a frente. Eu vou agora fazer assim, ó, quer ver, ó? Eu vou pôr alfinete para que ele não venha para frente, tá? Então, nós vamos prender aqui. Quando você pega a prática, você não precisa pôr alfinete. Lembra que eu falei ontem com relação ao cérebro, o comando do cérebro quando vai costurar? Lembra, eu falei ontem que o meu cérebro funciona melhor quando eu coloco a minha costura não com a barreira aqui, não do lado esquerdo do calcador. O meu cérebro funciona ao contrário. Então, eu vou começar a minha costura por baixo. Eu posso começar por cima, não tem problema. Mas tá vendo aqui, ó, eu inverti. Se ele funciona melhor assim, por que eu vou fazer o contrário? Se eu posso fazer melhor assim? Então você tem que descobrir como que é melhor para você, se é assim ou se é do outro jeito. Se eu fizer do outro jeito, eu tenho que pôr o alfinete favorável para eu ir tirando. Se eu fizer assim, eu vou pôr aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar ele assim, ó, do jeito que eu gosto de colocar. Agora, não é nada mal você treinar dos dois jeitos, tá bom? Não é nada mal. Eu posso até fazer o contrário se você quiser que eu faça. Mas como você não tá falando nada, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ai, ai, brincadeirinha, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, eu prefiro assim, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vai pôr o alfinete. E eu vou começar, então, a minha costura primeira do lado, ó. Primeira costura do lado da união dos tecidos, tá bom? Então, agora eu vou trazer a máquina de volta. Nós vamos fazer assim. Eu vou descer a agulha, ó, no lugar desejado. A linha de trás nunca fica curta, ok? Eu vou levantar o calcador com o meu dedo aqui e vou descer essa agulha no lugarzinho que tem que ser aqui, ó. Nem tanto na beirada e nem tanto pra dentro, que senão fica feio. Tem sempre um lugarzinho que esteticamente fica bonito. Vamos dar um pequeno retrocesso aqui. Vou tirar o primeiro alfinete, vamos dar um pequeno retrocesso. Vamos lá, criar ponto de referência. Meu ponto de referência vai ser a junção do tecido na posição do calcador. Vamos lá. E vamos devagar, para manter o caminho. Tirando os alfinetes. Abrindo o tecido, para não formar nenhuma prega. Vamos lá. O gostoso, pra mim, na minha opinião, que o prazer da costura é você ver uma peça bonita, bem feita, que você fez, entendeu? Eu acho que esse é o grande prazer da costura. Quando você aprende a costurar e você faz uma peça do começo ao fim, inteirinha, desde lá do começo da modelagem, feita por você. Quem gosta de costurar sabe o que eu tô falando. Então, vamos lá. Aqui eu vou cortar o excesso e vou, olha só, eu vou agora fazer o segundo, tá? O segundo pesponto, ele é um calcador do seu primeiro, tá? Nós temos o primeiro e agora eu vou fazer o segundo. Se o primeiro ficou feio, o segundo vai ficar feio. Então, você tem que olhar. Se o segundo tá bonito, então tudo bem, vamos fazer o segundo aqui. Perdão. Se o primeiro tá bonito, vamos fazer o segundo, tá? Eu vou abaixar a agulha.
Vou dar um pequeno retrocesso, vamos lá, vamos dar uma ajudinha lá para ele não puxar o tecido. Ó, eu gosto de retrocesso delicado. Vamos lá. Meu ponto de referência agora é a minha primeira costura, tá? De olho nela. Termino com retrocesso, tá? Agora, vamos ver aqui como que ficou essa costura. Vamos ver como é que ela ficou. Pra gente poder ir pro outro lado, tá? Imagina você, ó, nossa costura, nosso pesponto lateral tá aqui, tá? A medida de um calcador. E na parte de dentro, ficou assim, limpinho, bonitinho, rebatido. Então, assim, imagina você o seguinte... Se você fecha os dois lados, para você rebater fora, fica muito complicado. Dá para rebater? Dá para rebater, só que você tem que passar todo um lado por debaixo do calcador para ficar rebatendo, enruga toda a peça. Então, quando você estiver construindo alguma coisa que seja de gancho, você precisa rebater primeiro um lado com ela toda aberta para depois fazer o outro. Agora, quando a gente for rebater esse lado, nós vamos viver isso que eu falei, porque esse lado aqui tá fechado, tá? Aí você vai ver como que a gente procede para rebater com um lado fechado. Se você faz aberto, você sofre só de um lado, não sofre dos dois, né? Ó, comparando a lateral, tá? Tá aqui, ó, comparando e deixando paralelo. Vamos colocar o alfinete para ele não deslocar. Agora, nós vamos estar aqui, ó, rebatendo o lado de cá, tá? Assim. Então, nós vamos fazer aqui assim. E vamos fazer aquele processo todo para não desfiar, né? E depois eu vou te mostrar como que a gente faz para rebater a peça com ela fechada do outro lado, tá? Então, vamos lá. Vou puxar aqui. E vamos rebater. Deixa eu pôr aqui. Vamos mudar aqui o processo. Primeiro é o retrocesso, né, que a gente faz. Aqui, vamos fazer o retrocesso aqui. Vou descer, vou dar primeiro aquele retrocessozinho. Depois eu posiciono no outro ponto. Aí, agora eu vou... Saiu a linha para ajudar, né? Eu vou agora colocar o outro ponto. Deixa eu colocar primeiro a linha aqui. Aqui, né? Corta na ponta, porque a linha desfia. E vamos colocar aqui, certo? Certo, pronto. Aí, vamos continuar. Agora, vamos ver aonde vai bater a agulha no ponto da máquina, que é o decorativo lá, o flexível, né? Ele já está com a agulha para o lado esquerdo, então eu vou posicionar onde eu quero aqui, ó, para ela pegar nem tanto na beirada e nem tanto dentro. Aqui eu acho que tá bom, deixa eu ver. Tá, então vamos começar, tá? Vamos fazer aí o nosso ponto. Tirar o alfinete e vamos lá. Aqui, vou abaixar a agulha, levantar para arrumar aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos dar o retrocesso, né? Então, quando ele for aqui pra cá, vou mudar aqui, vou colocar aqui no ponto dela. E vamos dar um retrocesso, vamos lá. Ele enruga. Vamos lá, o retrocesso foi pequeno, mas como vai sofrer ainda o acabamento fora, ele não vai desmanchar, tá? Então, olha só, nós temos aqui a parte que nós fizemos com ela já fechada do outro lado. Agora, eu vou te mostrar o procedimento. Ó, nós temos que virar aqui à frente. Nós vamos virar ele para
as costas para rebater. Então, eu virei ele para lá, virei para lá, vou segurar e vou pôr um alfinete aqui para não perder a referência do lado, ó, tá? E vou agora, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a cintura e tenho a parte de baixo aberta, ó. O gancho tá aberto, né? Porque se você fecha o gancho, você dificulta mais ainda a sua vida. Então, o gancho não pode ser fechado quando a gente tá rebatendo. Ó, virei, garanti o lado certo para não me confundir. Vou colocar aqui, ó, o alfinete para poder fazer o pesponto. Ó, vou colocar aqui, ó, tá? Vamos ver aqui. E agora... Ah, não, perdão. Tô esquecendo aqui, ó. Eu vi que tava estreito, ó. Tenho que fazer aqui a costura do pesponto. Bem que eu vi mesmo que o ponto tava estreito na hora que eu virei. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer aqui aquele pesponto que eu dei lá do outro lado. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Eu vou dar aquela margem de folga aqui. Vou abaixar e vou dar o retrocesso, tá? Vamos lá. Vamos. Isso aqui é para preparar ele para fazer o pesponto. Eu vi, quando eu virei ali, eu percebi que quando eu puxei o tecido, o pontinho tava aparecendo. Como se tivesse frouxo a linha, né? E, na verdade, esse daqui, o primeiro fica frouxinho mesmo, porque é um ponto decorativo. Agora sim. Então, agora a gente desvira, né? Vamos cortar ali. Ó, agora a gente desvira do jeito que tava e vai fazer o pesponto, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, agora eu vou desvirar de novo, ó. Vou colocar pra trás. Agora sim. Vou colocar aqui pra trás. Vou pôr um alfinetinho só pra eu me guiar. Vou virar ao contrário a bermudinha. Vamos virar ela ao contrário. Aqui, tá? Ó, ela tá de lado, tá vendo? Ó, esse aqui é o quadril, ó, tá? É o quadril da esquerda. Agora eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer pra rebater com ela fechada, tá? Então, existe um jeitinho de fazer que facilita a sua vida. Deixa eu só pôr o resto dos alfinetes aqui, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer só esses rebatimentos, esses acabamentos nas laterais. Você vê que ele é um pouquinho, é um processinho um pouquinho demoradinho, nem tanto, vai, porque quando a gente tá ensinando, não pode correr. Mas, ó, vamos lá. Olha só, então, como que eu faço para rebater sem sofrimento com ela fechada? Eu faço assim, ó, veja bem. Tá vendo aqui essa parte? Eu jogo pro lado de lá. Então, eu vou pegar aqui embaixo, ó, passo embaixo do calcador, ó, passo tudo lá, ó, e coloco o calcador na abertura da cintura, tá vendo? Por quê? Porque quando eu for costurar, a bermuda vai passar pro lado de lá. Se eu deixo ao contrário, aí eu vou ficar com a parte de lá me atrapalhando aqui. Só tem um detalhe, não esquece de puxar as linhas que vêm da agulha e de baixo ali da bobina, para não formar um bolo de linha, tá? Então, agora só, vou descer a agulha aqui no lugar desejado, igual o outro lado. Vou abaixar o calcador, eu vou fazer assim e vou deixar a parte que eu vou costurar assim, ó, tá? E nós vamos começar. Então, nós vamos dar um pequeno retrocesso. E vamos ver o ponto de referência, o mesmo que eu fiz do outro lado, aqui no calcador. Então, vamos lá, um olho ali e um olho aqui. Sabe que tem tecido que confunde a visão, né? Tem tecido que, se você não prestar atenção, você não enxerga o ponto de referência. Então, a gente tem que pegar, às vezes, como referência, algum detalhe da estampa. Vou dar um retrocesso no final.
Ó, viu o que eu falei? A bermuda vai toda pra lá, ó, tá? Ela vai toda pra lá. Agora eu tiro, né? Vamos puxar isso aqui, ó. Eu espero que a minha linha da bobina lá não acabe. Se acabar, eu ponho qualquer outra cor aqui, pra não perder o embalo, né? Ó, vamos de novo, ó, de novo. Vou passar embaixo do calcador, o lado que já tava pronto. O calcador vai ficar na abertura da cintura. Eu vou pegar onde eu fiz o primeiro pesponto, vou dar a medida de um calcador aqui. Vou abaixar minha agulha, vou dar um pequeno retrocesso, vou deixar a área limpa assim, ó, assim esticada, para eu ter visão do que eu tô fazendo. Vamos lá, um retrocesso. E agora, ó, a medida de um calcador. Vai fazendo aqui assim. Retrocesso no final, tá? Pronto. Agora nós terminamos de fazer o lado de cá. Vou afastar a máquina, corto os excessos, tá? E vou te mostrar. Então, nós temos aqui, ó, olha só. Nós temos aqui a bermuda montada aqui, ó, na parte de fora. Olha, nós fizemos aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos a lateral do quadril, onde foi feito 2 pespontos, e aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Então, nós temos a nossa bermudinha rebatida, bonitinha. E agora, olha só, nós temos a parte do gancho para fazer, a bainha, a entreperna e a cintura, certo? Não se precipite e não saia fechando o gancho. Você tem que deixar a parte do gancho com a entreperna e a bainha por último. Por quê? Por causa dos manuseios que a gente tem que ter para rebater cintura, para fazer tudo. Aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui a frente e aqui. Agora, deixa eu olhar aqui para a câmera, tá? Vamos posicionar aqui, ó. Pera aí, vamos virar aqui, assim. Deixa eu inverter. Vamos lá, vamos inverter para mim. Oi. E agora é o seguinte. Amanhã, deixe-me ver, estamos dentro do nosso prazinho, né? Amanhã nós vamos estar dando continuidade na nossa bermudinha, que é a parte do cos com elástico na cintura. Essa parte de elástico na circunferência toda da cintura, ela não é um ato fácil de fazer. Ela não é uma costura fácil de ser realizada. Porém, eu escolhi fazer esse cos separado do corpo, não somente pelo acabamento da costura, mas porque para você rebater o elástico sem o corpo e sem o recurso da overlock, é mais fácil de você manusear na máquina reta. Então amanhã, esse mesmo horário das 10 horas, nós estaremos aqui para aplicar o elástico na circunferência da cintura, do cos, da bermudinha, e aplicar ele no corpinho da bermudinha, tá bom? Então, para quem está acompanhando a nossa jornada da costura, não deixe de praticar, não deixe de exercitar, não deixe de fazer as suas tarefas. Por quê? Porque você não vai conseguir ter uma costura bonita se você não tiver uma sequência de atividades evolutivas em relação ao acabamento. A costura não é só ligar a máquina e acelerar. Você precisa de técnica para você realizar o que você quer. Às vezes, a pessoa fica feliz da vida porque conseguiu fazer uma bolsa ou uma barra ou alguma coisa. Mas é preciso treinar bastante para que aquela peça que você fez fique cada vez mais bonita, tá? Então treina bastante, faça as atividades de aquecimento, de percepção visual, coordenação motora, vai treinando para você poder fazer com que aquela sua peça fique bonita. E aí, né, ao ponto de você poder executar até uma roupa para você, tá bom? Então eu te encontro aqui amanhã nesse mesmo horário para a gente dar continuação nessa bermudinha, ok? Muito obrigada. E para quem não chegou do começo e não sabe, eu sou Helena Junqueira do Costure para Empreender. Até amanhã.